Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Iremos falar neste vídeo de hoje sobre a nossa oitava lição da nossa revista bíblica dominical de adulto desse primeiro trimestre, que está tratando sobre a supremacia das Sagradas Escrituras. Nossa oitava lição vai falar sobre a lei e os evangelhos, revelando o Senhor Jesus Cristo. Nosso texto principal, o texto áureo, que está lá em Deuteronômio, capítulo 4, e versículo 6, está assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Nosso Senhor é o único Deus. E a nossa verdade prática: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos, né? Não é a lei que salva, é a graça, é o Senhor Jesus Cristo. A graça revelada para a humanidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é a lei que leva ninguém a Deus. Então hoje vamos trazer um resumo sobre essa nossa lição, assim como estamos fazendo toda a semana, né? Semanalmente estamos trazendo um resumo da lição de adulto, bem como da lição de jovens, ok? Deixe seu joinha em nosso vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo e, se possível, siga o nosso canal também. Então, o nosso texto bíblico da nossa lição, dessa nossa oitava lição, está em Deuteronômio, né, o quinto livro lá do Pentateuco, capítulo 6, versículo do 4 ao 9, e no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Depois você pega a sua lição, leia, né, compare os textos para a gente fazer um apanhado mais completo do que a nossa lição está falando, né, nossa oitava lição da nossa revista bíblica. Então, a nossa lição está dividida em nossa introdução e em 3 tópicos, né? O primeiro vai falar do Pentateuco, a lei de Deus. Segundo, os evangelhos, a mensagem do Senhor Jesus. E concluindo, né, uma mensagem transformadora. Então, nessa lição vamos falar um pouquinho sobre a lei e a graça. A lei e a graça, né? Então, vamos à nossa lição, nossa oitava lição. A lei e os evangelhos revelam o Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito da lei, a lei é apontar o Senhor Jesus Cristo, né? Toda a Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus inspirada, tudo mostra, revela, aponta para o Senhor Jesus Cristo, né? Então, se observarmos a Bíblia Sagrada inteira, nós vamos ver lá no Antigo Testamento Jesus sendo anunciado, Jesus sendo profetizado pelos apóstolos. Desde lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus determinou ali que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente de Satanás, já estava ali referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Então, os profetas estavam profetizando ao longo do livro do Antigo Testamento a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Nós vemos ali já nos evangelhos Jesus sendo revelado, Antigo Testamento, Jesus sendo profetizado, nos evangelhos Jesus sendo revelado, aquele que era profetizado no Antigo Testamento sendo revelado nos evangelhos. No livro histórico ali do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, nós vemos Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo ali na graça, na unção do Espírito Santo, sendo pregado, né? Nós vemos ali nas epístolas o Senhor Jesus sendo explicado, e em Apocalipse o Senhor Jesus Cristo sendo esperado. Então toda a Bíblia Sagrada aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para a sua obra expiatória na cruz do Calvário, naquele processo ali, resgatando-nos do poderio das trevas, nos levando de volta a Deus. Quando o Senhor expirou, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo,
Deus determinando, decretando que a partir daquele momento todos poderiam ter acesso a Deus através do Senhor Jesus Cristo, né? Não era necessário mais um sumo sacerdote entrando ali no lugar dos santos para interceder, para levar o sacrifício, né? Para interceder pelo povo. Não, nós agora podemos, através desse ato maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício vicário, podemos ter acesso diretamente a Deus. Quando o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a porta, ninguém chega a Deus senão por mim. Então, a morte vicária de Cristo nos deu acesso ao Senhor Deus. Então, tudo ali no Antigo Testamento apontava para o Senhor Jesus Cristo, que foi cumprido ali com sua morte e ressurreição, né? Então, a nossa lição, nós vamos apontar que a lei era transitória, foi transitória, né? E esboçava o plano da redenção no Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos são boas novas, né, de salvação em Deus, no Senhor Jesus, e ressaltar que a lei não salva, mas a obediência e a aceitação do Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A nossa introdução pontua: a lei e os evangelhos pertencem respectivamente tanto ao Antigo como ao Novo Testamento, né? São livros sagrados de ordem divina. A Bíblia Sagrada, toda ela é inspirada, né? O Espírito Santo inspirou aqueles 40 autores a escrever aquilo que estava no coração de Deus para revelar-se para o homem. Então, são livros sagrados de origem divina que integram ali o cânon sagrado, né? Tanto os 39 livros do Antigo Testamento quanto os 27 do Novo Testamento. São divinamente inspirados, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, ali, quando ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, nos repreender, né, sendo necessário, nos corrigir, nos instruir em justiça. Então, temos que ter por base que toda a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus divinamente inspirada. Então, voltemos à nossa lição, né? Nosso primeiro tópico pontua o Pentateuco, que é a lei que Deus deu ali para o povo hebreu. O Pentateuco é uma palavra que deriva de dois termos gregos, né? Que significa 5 volumes. Penta e teucho, que significa 5 volumes. São os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada que compõem ali o cânon do Antigo Testamento, né? O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e Deuteronômios, os 5 primeiros livros que compõem ali a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento. No texto hebraico e pelos judeus ainda hoje são chamados de Torá, né? No sentido de instrução, ensino, direção. Então o povo hebreu ainda chama de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia ainda hoje. A grandeza da lei, né? Nós vemos ali como o povo saiu do Egito, sob a direção de Moisés, chegou ali no Monte Sinai, monte de Deus ali, e o Senhor, através de Moisés, deu a sua lei, né, a sua única lei ali, como para guiar o povo, né, no processo. O povo saiu como escravo e tornou-se nação. Então precisava de diretrizes, de normas, de mandamentos para seguir, né? Então, a lei é estudada sobre 3 aspectos: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. A lei civil, né? A lei moral, que possui validade permanente para todos os povos, né? A moral, quando Deus diz: não adulteras, não adulterarás, não matarás, não furtarás, honra pai e honra mãe, hoje serve para nós também. Essa é a lei moral. Os padrões de conduta de vida
que rege uma sociedade. Segue até hoje, né? Serve para nós também. A lei, ou o aspecto cerimonial, que era para o povo judeu, que eram os ritos, a cerimônia, os sacrifícios dos sacerdotes, dos levitas. Então, a lei cerimonial voltada exclusivamente para o povo hebreu, e também a lei civil, que dizia respeito ao povo israelita como cidadão, como uma nova nação, tinha estatutos, assim como nós temos nossa Constituição. O povo saiu escravo e chegou ali no Monte Sinai, virou nação. Então precisava ter normas, ter regras, né, para se portar dentro de uma sociedade, dentro de um país, dentro de uma comunidade. E Deus, através de Moisés ali, deu a lei para o povo seguir, né, como nação, e ainda mais como uma nação santa, uma nação separada, que Deus deu como para ser exemplo para as demais nações, né? Infelizmente o povo seguia alguns caminhos que não deveria, mas o intuito de Deus era que Israel fosse exemplo de santidade, um povo santo, um povo separado, que todos olhassem para Israel e vissem como um povo especial, né? Como um povo, a nação santa de Deus, como a nação santa do Senhor Deus. Então a lei de Moisés é o mais importante código de lei da antiguidade, por causa da sua santidade, né, seu caráter espiritual e sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, né? O mandamento santo, a lei é santa. Deus deu para guiar o povo ao longo da sua caminhada rumo à terra prometida e como nação. A lei e a fé cristã. A lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, né? A função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. A lei foi para mostrar que todos nós somos pecadores e que necessitávamos de uma graça que nos libertasse do jugo. Né? A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. A lei veio me dizer, ó, está errado, você está pecando, você precisa de alguém que te liberte, porque a lei veio apontar a tua falha. A lei veio apontar a falha. A obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, cumpriu toda a lei e inaugurou a dispensação da graça. Então, a graça está acima da lei. Né? A graça está acima da lei. A graça no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus foi o único que cumpriu toda a lei, porque Jesus não tinha pecado. Né? Todo aquele homem que tentou cumprir toda a lei, todos falharam. Todos falharam. Né? Mas o Senhor Jesus Cristo veio nos libertar da lei, do jugo da lei, como diz o apóstolo Paulo lá aos Gálatas. O nosso segundo tópico da nossa lição pontua os evangelhos e a mensagem de Cristo. O termo evangelho, que tem a origem grega, que significa evangelho, ou boas novas, tem o seu significado no grego, evangelho, que significa boas novas, está referindo-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Né? Seus autores são chamados evangelistas. Nós temos, o que quer dizer pregadores das boas novas. Nós temos ali os 4 evangelhos no Novo Testamento, né? Os chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos porque eles apontam 85% do seu conteúdo são semelhantes, né? Atos relatados em Mateus também são relatados em Marcos e em Lucas. A maioria deles, os conteúdos são
que a maioria do conteúdo que está em um está em outro. Mas, por isso são chamados sinóticos. E o Evangelho de João já traz uma outra abordagem, é diferente, não tem conteúdo assim tão parecido em grande quantidade como tem os outros três. O Evangelho de João vai tratar Jesus Cristo, principalmente tratando e focando a divindade do Senhor Jesus Cristo, diferentemente dos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? E Lucas, né? Vamos lá. O quarto evangelho, que é o de João, ele tem suas peculiaridades próprias, porque ele vai enfatizar mais o ministério de Jesus, né? Ali na região da Judéia. E os sinóticos vai dar mais uma focalizada, mais uma contextualizada na região, ali na Galileia, no território palestino. Lembrando que no tempo do Senhor Jesus, o território palestino ali de Israel tinha 4 estados: a Galileia, Samaria, que era o território dos samaritanos, e a Judéia, que era onde ficava Jerusalém, o centro religioso do país, ali em Jerusalém, que ficava na região da Judéia, e a Pérea, que ficava um pouco mais ao lado, né? Então, 4 estados ali no tempo do Senhor Jesus Cristo. A mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus Cristo, logo após ali o batismo nas águas e depois de ser tentado no deserto, que ele iniciou ali o seu ministério, ele começou a dizer: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, né? Tanto ali em Mateus como Marcos e Lucas, o Senhor pregando ali a chegada do reino de Deus. Já no evangelho escrito pelo apóstolo João, ele enfatiza que o reino divino não é deste mundo. João dá um enfoque maior à divindade do Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos e Lucas vêm tratar mais da obra do Senhor Jesus Cristo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, homem, filho do homem, homem sofredor, né? E João vem enfatizar mais a divindade do Senhor Jesus Cristo, mostrando para o povo que Jesus realmente era o Filho de Deus. Por isso que ele não é chamado evangelho sinótico, porque ele traz uma outra perspectiva em relação ao senhorio, à divindade do Senhor Jesus Cristo, que não é tratada mais exclusivamente nos demais evangelhos, né? Não é tratada assim mais especificamente nos demais evangelhos. O reino de Deus aponta para a soberania, né? O reino do Senhor Jesus Cristo aponta para a soberania, de Deus sobre todas as coisas, tanto no presente quanto no futuro. Então, a graça vem se sobrepor à lei, né? Jesus Cristo veio nos trazer a graça, porque se fosse pela lei, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Se observarmos ali nos sacrifícios, quando o sacrifício que estava dentro ali da lei cerimonial, do aspecto cerimonial da lei, o pecador, aquele que pecasse, botava a mão ali na cabeça do animalzinho e dizia: você está levando o meu pecado, você vai morrer no meu lugar, né? Para entendermos quão terrível é o pecado, e aquele bichinho inocente era degolado, o sangue ali descia, derramava, e aquele que estava dando aquilo ali para cobrir os seus pecados via e reconhecia quão terrível era o pecado, né? Que era necessário um inocente morrer para encobrir ali os seus pecados, né? Por isso foi necessário o Senhor Jesus Cristo morrer, porque o Senhor Jesus não encobriu, ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele foi um sacrifício perfeito, insubstituível, porque se Jesus não faz isso, não morre em nosso lugar, não existia salvação para nós, né? Então, tudo ali no Antigo Testamento apontava para o Senhor Jesus Cristo. Se olharmos
ali na estrutura do tabernáculo, o tabernáculo tinha só uma porta, não tinha janela, não tinha outra porta, era só uma porta. Então quem é a porta? O Senhor Jesus Cristo. Né? O tabernáculo, a pessoa chegava ali, tinha só uma porta, logo em seguida estava o altar do sacrifício, né? Simbolizando ali a cruz e o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Seguido mais um pouquinho, andando no tabernáculo, estava lá a pia, onde o sacerdote lavava as mãos, lavava os pés. Seguia, andava, entrava no lugar santo, onde estava ali a mesa dos pães, onde estava ali o candelabro, simbolizando o azeite ali, o Espírito Santo, a luz, os pães da proposição, o Senhor Jesus Cristo, o pão da vida. À frente estava o altar do incenso, né? Nossas orações, nossas orações que sobem como um cheiro suave ao Senhor Deus. E mais na frente estava o lugar, o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote poderia entrar, né? Então, Jesus, tudo simbolizando para Jesus, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote, é aquele que nos deu acesso diretamente a Deus. Então, tudo no Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus Cristo. Tudo no Antigo Testamento estava apontando para o Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos dar seguimento aqui à nossa lição, né? Vamos dar seguimento à nossa lição. A mensagem da salvação. A mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado com três títulos principais. É Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo do pecado, né, do seu pecado, dos pecados. Marcos aponta que é preciso crer em Cristo para salvar-se. E Lucas pontua que ele veio salvar o que se havia perdido. Já João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso, a mensagem da salvação é um ato de amor e de graça divina pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, como está em João 3, capítulo 16. Porque ele amou o homem, a humanidade, de uma maneira tão profunda que Jesus se entregou, que deu seu Filho amado para morrer, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e aceita como seu Salvador, não pereça, não morra, não tenha uma morte eterna, né? Mas viva eternamente. João 3, 16. E concluindo aqui o nosso tópico, no tópico 3, a mensagem transformadora, né? A mensagem transformadora, falando aqui do caráter, da transformação do caráter. O caráter é definido como uma maneira própria de cada pessoa agir e se expressar. A lei ou o decálogo, os 10 mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Esse princípio também são aplicados nos evangelhos, né? Exceto guardar o sábado. A mera observância dos códigos, das leis, não pode salvar ninguém. Não salva ninguém. Somente a graça de Deus, a graça divina, é capaz de transformar o caráter humano. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter do homem, né, por meio da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence de que necessitamos de perdão, da graça do Senhor Jesus Cristo, né? É o Espírito Santo que nos convence. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência à palavra de Deus, o homem pode compartilhar a natureza e o caráter do Senhor Deus. A mensagem do Evangelho da cruz de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão, do servo, do Senhor Jesus Cristo, né? Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Por qualquer motivo poderia se desfazer um casamento. Essa concessão banalizava a união conjugal, né? Ele está dando aqui um exemplo, né? Provocava uma ruptura no casamento. Nos evangelhos, Jesus ensina que o propósito divino para o casamento é indissolúvel entre o homem e uma mulher, né? Quando Jesus diz: o que Deus já juntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separa o homem. Isso não quer dizer que a lei
nos dá permissão de fazer qualquer coisa também, né? A graça, desculpe, a graça nos dá permissão de fazer qualquer coisa. Nós podemos observar, né, por exemplo, lá na lei, no Antigo Testamento, o ato do adultério só era adultério se fosse pego no ato. Só era considerado adultério se fosse pego no ato. Já Jesus vem dizer, já no tempo ali da graça, Jesus vem dizer que se intentou em seu pensamento desejar aquela mulher, ou a mulher aquele homem, se em seu pensamento já está desejando, tendo relações com ela, ou ter relações com ela, já pecou, já adulterou. Então, a graça não quer dizer que podemos fazer qualquer coisa, não. A graça existe, mas precisamos estar revestido da graça do Senhor Jesus Cristo, para não cairmos nessas armadilhas, né? Não cairmos nessas armadilhas. Então precisamos nos atentarmos quanto a isto, né? Então a regeneração da sociedade, para a gente concluirmos aqui esse nosso resumo, né? Nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que faz parte da lei ali mosaica, diz respeito a Deus e à sociedade, né, envolvendo pensamentos, palavras e obras. Jesus Cristo ensinou que todo o sistema mosaico, a lei, os profetas, está resumido em duas coisas. Está tudo ali resumido em duas coisas. Primeiro, ama a Deus acima de qualquer coisa, e depois ama o teu próximo como a ti mesmo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Novamente, João 3,16. Porque Deus nos amou. Deus não nos abandonou quando Adão pecou lá no Éden. Deus não disse, não vou te exterminar, não preciso mais. Você me desobedeceu. Não, Deus nos amou. Tanto que Deus tinha um projeto, um plano de nos resgatar. E veio através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o único homem perfeito que andou sobre a terra, o Senhor Jesus Cristo, né? Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar a mensagem às nações. Assim sendo, a igreja fiel, guiada pelo Espírito Santo, a pregar e a viver o Evangelho e a tornar-se uma referência, né? Um exemplo, como diz a palavra de Deus, lá em Mateus 5, 13 ao 14, luz do mundo e sal da terra, né? Sermos o exemplo. Então, a lei estava apontando para o Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento, Jesus Cristo foi profetizado. Tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, o Antigo Testamento era a sombra das coisas que estava por vir, que foi revelado no Senhor Jesus Cristo, que foi revelado ali nos Evangelhos, foi pregado ali em Atos, explicado nas epístolas, e que é esperado, né? Está lá no Apocalipse. Eis que cedo venho. O Senhor diz, eis que cedo venho. Né? Então, esse é o nosso resumo dessa nossa lição, tratando sobre a lei e os evangelhos, né? Tratando do Senhor Jesus Cristo, que toda a Bíblia Sagrada, divinamente inspirada, aponta o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Siga o nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe seu like, seu joinha e deixe seu comentário, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.